A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para mais um vídeo aí? Hoje vamos falar do significado de pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O que é isso na prática? Que muitos confundem, né? Tem muitos que aí chamam os outros de fanático, que fala que você é fanático religioso, né? Eu, no meu caso, não sou nem religioso, né? Mas a pessoa usa essa terminologia, né? Que você é fanático, e que ela não sabe nem o significado. É igual falar pra você, bitolado. Bitolado é cheio, cheio de qualquer coisa, não é só da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, o que é melhor? Você ser cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo ou cheio de coisas do mundo? Por isso que eu não ligo quando alguém me chama de bitolado. Ela acha que bitolado é biruta, é doido. Não tem nada a ver. Se você procurar em qualquer dicionário, diz que bitolado é cheio. Você tá excessivo de coisa. Entendeu? Cheio de alguma coisa. Entendeu? Você tá até o coisa cheio. Mas a palavra diz: e cheio do Espírito, e cheio do conhecimento de Deus, e cheio da graça. Você vai dar ouvido pro homem ou pra palavra de Deus? Né? Então vamos lá. Vamos ver o que é isso aí, é negar-se a si mesmo, né? As pessoas dão muito ouvido para a voz do mundo, né? Para os filósofos, para a ciência, para a NASA, para as coisas mundanas. Ela não dá ouvido para a palavra de Deus, né? Aí fala que crê em Deus. É um chamado central no discipulado cristão, expresso por Jesus em passagens como Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa afirmação revela uma profundidade que vai além da mais simples abnegação. É um convite a um modo de vida transformado e centrado em Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você quer conhecer mais sobre a Palavra de Deus, inscreva-se aqui no canal e não deixe de compartilhar com mais alguém. Combinado? Bom vídeo! Antes de explicar o que é negar a si mesmo, eu quero colocar a gente na mesma página e dizer o que não é negar a si mesmo. À primeira vista, negar a si mesmo pode parecer uma ideia de autossacrifício que se confunde com autopunição, autoaversão ou uma vida de sofrimento intencional e desnecessário. Não tem nada a ver com isso. Negar a si mesmo não é o mesmo que autodesprezo ou baixa autoestima. Negar a si mesmo não significa se odiar, depreciar seu valor ou viver com um senso de indignidade. A Bíblia nos ensina que somos criados à imagem de Deus e que, como seguidores de Cristo, somos amados e redimidos por Ele. Subestimar nosso valor e viver sob um peso de autocrítica constante não reflete a essência do que Cristo ensinou. O foco do chamado de Jesus é uma mudança de prioridade, não uma rejeição da própria pessoa como um ser criado por Deus. Número 2. Abnegação extrema. Negar a si mesmo não é uma rejeição completa das coisas boas que Deus criou para serem desfrutadas. Isso. Algumas tradições religiosas ao longo da história caíram na armadilha do ascetismo. Porque as pessoas acham assim, então eu tenho que me isolar do mundo, ficar só em casa estudando a Bíblia, pegar o evangelho para as pessoas, sair para a rua só para pregar o evangelho, não posso ter momento de lazer com a família, de diversão. Se no Antigo Testamento o povo dançava, mas é lógico que o cristão, tudo é lícito, nem tudo convém para o cristão. Ele tem que procurar diversão de acordo com o que a Bíblia indica para ele. Lógico que o cristão não vai se divertir se bebedando, caído de bêbado, indo em festa, em orgias e que toca música profana, não é isso. Você pode ir isso num parque, você pode comer uma pizza, você pode viajar, conhecer lugares, conhecer natureza, fazer esportes radicais. Isso daí não é contra a palavra de Deus. Tem várias formas de diversão que você pode se divertir sem desobedecer a palavra.
Entendeu? Então muitas pessoas confundem isso. Acham que você negar a si mesmo é se isolar e não poder fazer mais nada. Não é isso. É que você vai dar prioridade para as coisas do Senhor. Você vai, quando, vamos supor, agora aqui, eu tô aqui domingo. Em vez de eu estar indo me divertir, não que eu não possa me divertir algum dia, eu venho aqui pregar a palavra para fazer a vontade do Criador, de levar conhecimento para as pessoas, por amor a Deus e por amor às almas, para elas não serem enganadas. Isso é só um exemplo, entendeu, irmãos? Mas pode ser outros dons, eu posso exercer em outra. Vamos supor, a pessoa está com problema de saúde, aí tem um jogo lá de futebol que eu torço pro time. Coisa que eu não faço mais, né? Que eu não. Eu já me desfiz dessas coisas, né? Mas vamos supor que tem uma pessoa que tá lá vendo o time de futebol a final do campeonato. Aí um amigo dele tá ruim de saúde. Você vai falar para ele, espera o jogo acabar que eu já vou? Não, você vai negar a sua vontade, o seu prazer para atender o irmão que tá em necessidade. Isso é negar a si mesmo. Você vai dar um prato de comida pro seu inimigo. A vontade natural é você se vingar do inimigo, é desejar o mal para ele, mas a vontade do espírito é você amar o seu próprio inimigo. Se o seu inimigo pedir de comer, dele de comer. Se pedir de beber, dele de beber. Entendeu? Então isso é negar a si mesmo. Não é que você tem que viver uma vida que você não pode ter seu lazer. Você só tem que viver preso e clausulado dentro do tempo religioso, estudando na Bíblia. Não é isso. As pessoas, os religiosos que colocam isso na mente da pessoa. Evitar todos os prazeres e confortos como se fossem inerentemente ruins. Porém, a Bíblia ensina que Deus criou coisas boas para o nosso usufruto e alegria. 3. Apenas sacrifícios externos. Negar-se a si mesmo não se resume a práticas religiosas ou a ações externas, como jejuns, doações ou atos de serviço. Se essas atitudes forem feitas apenas para serem vistas pelos outros ou para ganhar mérito diante de Deus. Jesus criticou os fariseus por seu foco em práticas religiosas externas sem a transformação interna. Exatamente. Negar a si mesmo também não significa suprimir desejos legítimos, como relacionamentos saudáveis, descanso e momentos de alegria. Isso. Deus criou o ser humano com emoções, necessidades e anseios que são parte da nossa constituição como seres criados. A verdadeira negação de si mesmo não significa ignorar essas necessidades, mas alinhar esses desejos ao propósito de Deus. Olha lá, alinhar com a vontade dele. Número 5. Negar-se a si mesmo não é se entregar à autopiedade ou se ver como uma vítima constante. Jesus nunca chamou seus seguidores a uma vida de autopiedade. A ideia de tomar a cruz é aceitar as implicações de ser um seguidor de Cristo. Porque ser um seguidor de Cristo, você vai ser herdeiro das bênçãos espirituais, de algumas bênçãos terrenas, só que também das aflições de Cristo. O que é ser herdeiro das aflições? Cristo não foi perseguido por pregar a palavra? Os apóstolos não foram perseguidos? Nós vamos ser também, entendeu? Nós vamos ser tanto participantes das bênçãos como das aflições, né? Você vai ser rejeitado por muitas pessoas por falar a verdade, porque tem pessoas que não querem saber da verdade, ela quer se iludir com a mentira, entendeu? Então você vai ser rejeitado por até por familiares às vezes, entendeu? Você vai ser perseguido, você vai ser humilhado pelos outros algumas vezes, entendeu? Não é você se abnegar de tudo. O que tem que você se abnegar é as coisas que levam você a pecar, entendeu? E a Bíblia te orienta, você lendo ela, o que é errado, o que é certo, que o cristão pode fazer, o que convém, o que não convém para o cristão. Não é a religião que fala. Mas sem perder a alegria e a esperança que vem de uma vida em comunhão com Ele. É possível enfrentar dificuldades por amor a Cristo e ainda assim manter uma atitude de confiança e esperança. Sendo assim, vamos ver o que realmente significa negar a si mesmo. No contexto cultural e histórico, Jesus falava a um público que entendia a cruz não como um símbolo religioso, mas como um instrumento de morte e humilhação. Para aqueles ouvintes, tomar a cruz significava se dispor a morrer para o próprio eu e abraçar a vontade de Deus acima de tudo.
O que Jesus propunha não era um chamado fácil, mas radical, desafiando os ouvintes a colocarem os interesses de Deus acima dos seus próprios desejos e vontades. Mas sobre isso, já tem um vídeo aqui no canal, confere lá depois. Seguir a Jesus significa participar de sua missão no mundo, o que envolve negar a si mesmo, ou seja, renunciar a privilégios pessoais em prol do serviço ao próximo. Negar a si mesmo é compreender que o discipulado não é apenas sobre crescimento pessoal, mas sobre fazer parte de algo maior, o reino de Deus em ação. A verdadeira negação de si mesmo é viver como parte do projeto redentor de Deus para a criação, mesmo quando isso implica sofrimento e renúncia. Esse negar a si mesmo é um chamado à humildade e à dependência total de Deus. Ao contrário do impulso natural de buscar realização e autossuficiência, o cristão é convidado a reconhecer sua fraqueza e a necessidade de confiar completamente em Cristo. Negar-se significa reconhecer que nossas próprias obras e méritos não podem alcançar a salvação ou uma vida significativa. Somente em Cristo, pela fé em Cristo, na obra que Ele fez na cruz por nós. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ecoa esse chamado ao lembrar os cristãos de que foram comprados por um preço e que sua vida já não lhes pertence. Pertence a Deus. Essa submissão ao nós não somos de mais donos de nós mesmos. Somos comprados a preço caro e a preço de sangue e a preço da morte do Senhor, mesmo que Ele tenha ressuscitado para nossa justificação. Então, nós não somos mais donos de nós mesmos. Lógico que Ele permite, nós temos o nosso momento de descanso, de lazer, mas a gente tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, entendeu? Tem que servir a Deus e servir ao próximo nas necessidades do próximo quando essa ocasião aparecer. Não é que você tem que deixar de viver a sua vida toda só para viver a vida dos outros. Não é isso que está falando. Está falando que no momento que for oportuno, que alguém necessitar de você para alguma coisa, você ir lá e servir. Entendeu? Deixar de fazer o que você está fazendo para o seu prazer para servir a outra pessoa. Somente o caminho para a verdadeira liberdade. Que nem aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo vídeo, é domingo, eu podia estar me divertindo. Não que eu não possa um dia ir me divertir, como às vezes eu vou. Mas no momento, eu achei mais necessário auxiliar as pessoas gravando vídeo para dar conhecimento. Isso é negar a minha vontade de estar indo, minha vontade carnal de me divertir, ou de assistir um filme, ou de passear, ou para vir fazer vídeo para ajudar as pessoas. Isso também é um tipo de negação da nossa vontade para fazer a vontade do Criador, entendeu? Então, é submeter-se voluntariamente à vontade de Deus e viver de forma que exalte a Cristo em todas as esferas da vida. Mesmo que para você usar o seu tempo, a maior parte do seu tempo, para estudar a Bíblia, para pregar o Evangelho ou para servir o próximo, levando alimento, ou servir de várias maneiras. Tem várias maneiras. Cada um serve conforme o seu dom e conforme os seus recursos. Tem outros que tem poucos, outros que tem mais. Não é a quantidade que você faz, nem o tamanho. É fazer de coração e com o que você tem. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Não é sobre quantidade. Entendeu? Não é sobre fazer coisas grandiosas. Entendeu? Às vezes você tá... Deus põe no seu coração. Você planeja o dia. Hoje eu vou passear, ou vou assistir um filminho, ou vou ouvir uma música. Mas Deus fala, não, hoje você vai ler minha palavra. E aí? Você vai obedecer a sua carne ou a vontade do Criador? Não? Precise renunciar a alguns prazeres que ferem os princípios bíblicos. No Antigo Testamento, o conceito de obediência e lealdade a Deus sempre envolveu colocar tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, né? No mundo, tereis aflição, tem de bom ânimo eu vencer o mundo. O mundo vai te orientar a fazer todas as coisas que Deus te perdoa, pode fazer à vontade. Se for contrário à Bíblia, irmão, você tem como cristão abandonar, entendeu? De lado. A história de figuras como Abraão, que foi chamado a sacrificar seu próprio filho em obediência, mostra que negar a si mesmo implica um compromisso que ultrapassa a lógica humana
e aponta para uma fé que se manifesta em atos... Mas nesse contexto aí de Abraão, Deus queria testar a fé de Abraão. Não era que ele queria o sacrifício, tanto é que ele já tinha o sacrifício preparado, que era o cordeiro que apontava para Cristo, né? Deus já tinha o sacrifício, porque lá em Gênesis ele matou o cordeiro para cobrir Adão e Eva. Ele queria só para ver se Abraão ia obedecer, mesmo sem entender. Porque a fé verdadeira é assim, você obedece o Criador, mesmo que você não entenda. Às vezes ele vai pedir coisa que você vai ter que fazer. Às vezes ele vai pedir coisa que não necessariamente você vai fazer, mas ele pode no meio do caminho falar: não precisa fazer isso. Eu só pedi para ver se você está na minha obediência, você está na fé, entendeu? Para provar a sua fé. O quanto você crê em Deus. É isso. Atos de devoção. A essência de negar a si mesmo é a desconstrução do ego. O maior obstáculo à vida cristã autêntica é o orgulho e a autossuficiência. Quando Jesus chama seus seguidores a tomarem sua cruz, ele está pedindo que eles se rendam totalmente, deixando de lado a busca pela própria glória. Se humilhar perante a mão do Senhor, de não é se você aceitar a humilhação do outro sobre você, é você se prostrar em reverência a Deus, como se você for, como não, você sendo totalmente dependendo não de você, mas do Criador, não confiando nas suas habilidades, na sua capacidade própria, nem na sua sabedoria, mas confiando totalmente na capacidade do Criador. Você precisa dele para te auxiliar em tudo, entendeu? É isso, é ser totalmente dependente dele. Isso é se humilhar perante os pés do Senhor, é você ser humilde, entendeu? Para reconhecer que sozinho você não faz nada sem Cristo. Sozinho você não é ninguém, entendeu? E mesmo quando ele permite você conquistar por força do seu braço, lá na frente algo vai acontecer que você vai se estrepar, entendeu? Essa renúncia não é uma perda, mas um ganho, pois é na entrega e no serviço que se encontra a verdadeira identidade e propósito. Portanto, negar a si mesmo não é apenas um gesto simbólico ou uma ação ocasional. É uma escolha diária e contínua de viver sob a liderança de Cristo, permitindo que a sua vontade prevaleça em cada aspecto da vida. Isso inclui desde as decisões mais triviais até os momentos mais significativos de sacrifício. É um chamado a viver de tal forma que a presença de Deus seja percebida em nós, refletindo a luz de Cristo para um mundo que precisa dessa esperança. Essa entrega não é um fardo, mas uma caminhada que nos leva à verdadeira vida, pois como Jesus disse em Lucas 9:24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Isso daí, que é perder a sua vida? Não tá falando de vida física, tá, gente? Tá falando assim, quem quiser salvar a sua vida, que adianta você ganhar o mundo inteiro, as coisas do mundo e perder a sua alma? Ele tá querendo dizer assim, que você tem que abrir mão de alguns momentos de prazer para fazer a vontade do Criador, entendeu? Aí você vai negar alguns momentos para fazer a sua vontade, para fazer a vontade do Criador. Então você vai perder o seu tempo. Perder não, porque para mim é ganhar, né? Quando você faz a vontade de Deus é ganhar tempo. Mas você vai dispor esse tempo mais para a vontade de Deus, porque para a sua vontade ou para a vontade deste mundo. Entendeu? Isso que ele fala que é aquele que quer salvar a sua vida, achá-la, aquele que quer, não, aquele que quer ganhar a sua vida, perder-la. Aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la. Porque vai deixar de viver alguns prazeres no momento para fazer a vontade do Criador. É isso. Entendeu? Nesse sentido. A prática de negar a si mesmo, portanto, nos aproxima de Jesus, ajudando-nos a experimentar uma comunhão mais profunda com Ele e permitindo que a sua presença transforme nossa jornada cotidiana, apontando-nos sempre para a cruz e para a ressurreição, onde a verdadeira vitória e vida abundante são encontradas. Se esse vídeo abençoou a sua vida, já sabe, né? Não guarde para você, compartilhe com mais alguém.
Se você precisa de um vídeo nesse formato, solicite um orçamento através do e-mail, que também é o Pix do canal, desenhandoabibliabr@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima! Então, meus irmãos, encerro por aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas. Bem-vindo aos novos inscritos, né? Se inscreva quem não é inscrito e a paz reine em vossos corações e espero que esses vídeos sirvam para auxiliar vocês aí, tá bom? E que a gente sempre tenha comunhão, né? Compartilhe o vídeo, deixa o like e se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!